Oi gente, tudo bem? Paz do Senhor? Como que vocês estão? Vocês estão legal? Então tá bom. No vídeo de hoje nós iremos falar aqui pra vocês sobre 3 formas para evangelizar os seus filhos, as suas crianças aí dentro da sua casa. Então vamos pro vídeo? Antes do vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, quero que você curta, quero que você ative o sininho de notificação se você ainda não ativou, para que você esteja por dentro aí das próximas publicações. Vamos ler aqui no nosso texto base, que está registrado em São Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, que diz assim: Então Jesus disse: Não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como essas crianças. Uma coisa bem interessante, um adendo que eu quero colocar aqui para vocês, é que quando nós observamos essa passagem, a gente entende que as pessoas estavam literalmente impedindo que as crianças fossem até Jesus. Por qual motivo? Porque elas não gostavam das crianças ou não porque elas queriam maltratar as crianças? Não exatamente isso. Mas elas pensavam que as crianças iriam perturbar o mestre. Elas pensavam que as crianças iriam tirar o juízo de Jesus. Elas pensavam assim, elas vão ficar bagunçando ali ao redor, não vão prestar atenção. E eu quero dizer para vocês que as crianças, ela é como eu e como você. Elas prestam atenção em tudo. Tudo que está ao seu redor, elas estão ligadas, elas estão prestando atenção. Estava eu lendo um livro e no estudo dizia que as crianças de 3 a 5 anos, elas já têm mais de 90% do seu cérebro desenvolvido. Então, as crianças elas têm uma capacidade imensa de reter informações. Então, o ensinamento dentro da sua casa é muito importante. Uma das formas a qual você pode estar evangelizando o seu filho é desenhos bíblicos, músicas animadas bíblicas. Vocês podem estar colocando na televisão, no YouTube, o desenho que as suas crianças gostam de assistir. Nosso maior desafio hoje é a internet. Por quê? Porque a internet é tudo muito acessível, né? E poucos pais têm o controle sobre isso. Por quê? Porque a vida é muito corrida, nem sempre dá para prestar atenção, nem sempre dá para assistir o desenho que a criança está assistindo para saber se aquele desenho edifica. Às vezes nós perdemos o controle sobre isso. Uma dica que eu quero dar para vocês, no momento em que vocês tiverem um tempinho, faça isso nem que seja assim 2 a 3 vezes por semana. Mas dá uma revisada nos desenhos em que seus filhos assistem. Você seleciona os desenhos que ele pode assistir. Assim como nós, as crianças não gostam só de conteúdos bíblicos. Elas não gostam só de músicas bíblicas, histórias bíblicas, não. Pega pelo menos 2 vezes na semana para que seus filhos sejam evangelizados. E escutem louvores, escutem histórias bíblicas. Eles vão ser edificados, eles vão ser evangelizados. É claro que se a criança tem esse gosto, não, eu quero ver desenhos bíblicos, eu quero ver músicas, evangélicas, nossa, é uma felicidade para os pais, né? Mas nem sempre é assim que funciona. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, participe com ele, sente no sofá com ele, cante com ele as musiquinhas bíblicas, escute com ele a história, faça-o prestar atenção. Olha lá, filho, vai aparecer agora o grande peixe. O Moisés vai abrir o mar, sabe? Então você incentiva que seu filho preste atenção naquela história. A gente não pode pensar que o mundo espiritual, lógico que vai lutar contra isso. O diabo, ele não quer que as nossas crianças escutem a palavra de Deus. Ele está investindo pesado na internet para desenhos que não edificam as nossas crianças. Fazer um alerta para os pais. Este alerta eu tenho vivido. O meu filho, ele não é aquela criança diferente de todas as outras. Ele gosta de desenhos que não pode. Só que eu tenho que ficar atenta. Fica ligado, não vai assistir. Se assistiu,
toma o celular, desliga a televisão. Temos que ter esse controle. Então essa é uma forma de você evangelizar seu filho. Incentive-o a ouvir. As crianças, elas gostam de interagir. Dica aqui para vocês evangelizarem o filho de vocês dentro de casa é contar histórias. E não necessariamente para dormir, tá, gente? Vocês podem contar histórias a todo momento. Sempre quando vocês tiverem um tempinho, pode contar a história para seus filhos. E na hora de dormir também. Olha, aqui em casa nós não temos tantos livros de histórias bíblicas infantis. Deus disse a Moisés para tirar o seu povo do Egito. Ele deveria levar o povo para uma terra que ele iria dar. Uau! No caminho, o povo deveria atravessar o mar. Deus disse a Moisés para levantar o seu bastão e estender as mãos sobre as águas. Então Deus mandou um vento forte. O vento abriu o mar e o povo de Israel passou pisando em terra seca. E o que eu faço? Às vezes, quando eu quero contar uma história para ele, bíblica, eu leio uma história da Bíblia, mas, gente, presta atenção. Eu não leio a história da Bíblia para ele como se estivesse lendo para um adulto. Tipo, por exemplo, eu vou pegar aqui a história de Jonas e começar a ler. Então, Jonas entrou no barco e... Não, gente. Vão ler a história, vão entender a história, né? Porque a gente também precisa entender para passar para frente. Vocês vão contar para os seus filhos, mas aí vocês podem contar com mais emoção. Ele entrou no barco, isso, e sabe o que aconteceu? Veio uma grande tempestade e o barco se movimentou pra lá e pra cá. E os marinheiros pensaram, quem será que está fazendo com que isso aconteça? Será que é ele que está fazendo a tempestade nesse lugar? Vocês podem contar com emoção e os filhos de vocês vão ficar assim... É exatamente assim como eles ficam prestando atenção. E vocês vai estar contando a história bíblica para ele, que não necessariamente precisa de um livro, porque é interessante também que eles usem a imaginação, vão estar imaginando ali aquela situação, né? Tipo, vão estar imaginando, nossa... Uma tempestade, é o homem que está causando a tempestade, como será isso? E aí eles vão digerir essas informações e a imaginação voa solto, né? E aí vocês podem interagir com eles também. Aí sabe o que aconteceu? O que você imagina que aconteceu? Aí eles vão falar, porque criança gosta de dar pitaco na história, né? E aí, pelo menos o Miguel, ele ama dar pitaco na história. Então, a gente interage e ele acaba absorvendo ainda mais a informação. Terceira dica para você que quer evangelizar o seu filho dentro de casa. Brincar e colorir. Gente, é uma delícia! O pessoal fala que eu tenho muita disposição pra isso. Não é disposição. Se eu pudesse, gente, eu passava o dia inteiro deitada, assistindo filme com um balde de pipoca do lado. Porque é muito bom. Mas não é disposição, gente. Isso é responsabilidade. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. E é importante que vocês entendam que essa não é a função da professora na escolinha dominical. Essa não é a função da tia que fica com eles na hora do culto. E também princípios, respeito, valores, nós construímos dentro de casa, tá? Isso não é papel de professora, não é papel de educadora, da tia da creche, não é. Nós precisamos fazer esse trabalho dentro de casa. E isso exige tempo, sim, né? Porque ninguém tem a vida folgada. Mesmo as mães que não trabalham fora, as mães têm os seus deveres dentro de casa. Às vezes os pais ficam em casa e as mães vão trabalhar. Os pais também têm seus deveres, têm suas coisas para fazer. Às vezes trabalha home office. E é muito difícil quando você tem que conciliar tudo, né? Mas precisa ter um tempinho na sua agenda pro seu filho. É interessante que vocês criem. E se vocês não têm ideias, não tenho ideia, Joyce, eu não tenho criatividade. Gente, o YouTube tá recheado de canais infantis que aí mostra dicas para você fazer com seus filhos, evangelizar os seus filhos, pintando, colorindo lá na Lan House. Se você não tem uma impressora, vai lá, imprime um desenho da Arca de Noé, aí você imprime um desenho de Adão e Eva, você imprime o desenho do Jonas na baleia, você imprime e vai contando a história enquanto ele tá colorindo aquele desenho. Filho, você sabe o que você está colorindo aí? Você está colorindo Adão e Eva. Sabe o que diz sobre Adão e Eva na Bíblia? Vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, e sempre use as referências bíblicas. Nunca deixe de usar as referências. Não pense você que eles não estão absorvendo isso, que eles não estão ouvindo isso. Isso vai estar registrado dentro da cabecinha deles.
Então vai estar lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como que era a terra então, antes dele criar? Tudo que há nela, sem forma e vazia. Vocês vão ler o texto para eles e vão dar o desenho para eles colorirem. Aí eles vão colorir já falando sobre a história. Também vocês podem estar criando brincadeiras, por exemplo, jogos. Joyce, eu não tenho dinheiro para comprar jogo cristão. Não tem problema, faz. Então joguem mesmo um jogo assim que vocês possam, tipo, falar um pro outro de perguntas e respostas. Senta no tapete, né? Você e sua família, faz um debate bíblico, joga aí as respostas, fala para eles acertarem. Tudo bem se errar também, é um momento de aprendizado. Primeiro, você vai estar criando um laço familiar na vida do seu filho, porque isso, pode acreditar, gente, eles vão guardar para sempre. Segundo, eles vão estar aprendendo. Isso é maravilhoso, isso é surreal, gente, de verdade, é surreal. Não deixem também de fazer o culto. Faça culto doméstico. Ouve a Deus com seu filho, pregue a palavra, fala pra ele pregar. Aí ele vai pregar lá do jeitinho dele, sempre usando aquilo que você está ensinando. Eles vão lembrar, vão pregar, vão cantar do jeitinho deles, mas o Senhor vai receber o perfeito louvor da boca desses pequenos. Amém, queridos? Deus abençoe vocês poderosamente. Eu espero mesmo que vocês tenham, assim, aderido ao conteúdo desse vídeo. É simples, porém eu tenho certeza que fará uma grande diferença na criação dos seus filhos. Que tem feito aqui em casa também, tenho aprendido, tenho labutado, tá, gente? Para que esse conhecimento que o Senhor tá me dando, eu possa passar pro meu filho. A gente aprende junto, é incrível. Se lapida, a gente tem que estar sempre se policiando, porque é aquela, quanto mais é dado para nós, mais é cobrado. Então a gente precisa estar sempre ali, ó, à risca, seguindo. Vamos viver aquilo que a gente prega. Então é isso, se inscreva no canal, deixa o seu curtir, tá? Comenta aí nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e claro, gente, se você quiser, compartilha também. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!